Já imaginou estar em uma prova concorrida como a da Polícia Federal e sair de lá sabendo que mandou bem? O edital da PF acabou de sair agora, dia 25 de abril, com 192 vagas e salários que chegam até 11 mil reais. Não dá para acreditar, não é mesmo? Mas calma, que eu sei que agora você deve ter olhado para o calendário, você já sabe a data da aplicação das provas e deve estar pensando: 2 meses até o dia da prova, após o lançamento do edital? Não tem como, não vai dar tempo. Mas calma, dá tempo sim. Se você utilizar as estratégias eficazes de aprendizagem, focar no que realmente importa e tiver um plano de estudos dirigido, eu te garanto que com dedicação você vai conseguir o tão sonhado cargo de agente administrativo da Polícia Federal. Então, se você quer aprender quais são essas técnicas de aprendizagem que vão te permitir ter um cargo público e a tão sonhada estabilidade financeira que o serviço público oferece, fica comigo até o final desse vídeo, pega papel e caneta e anota tudo para não deixar passar nenhuma estratégia. Mas calma, antes de mergulharmos nas estratégias, é preciso que a gente entenda qual é esse terreno que nós estamos adentrando. Então vamos primeiro conhecer os detalhes desse concurso. Concurso do PF administrativo, como a gente já falou, órgão é a Polícia Federal, a situação atual é edital publicado, foi publicado agora dia 25, a banca é a Sebrasp, então a gente já sabe o que nos espera, questões que precisam ser resolvidas com certo ou errado. Esse tipo de questão, e principalmente a Sebrasp, gosta de fazer algumas pegadinhas, de trocar alguns termos para que você, caso não tenha de fato domínio do conteúdo, acabe escorregando e errando. E a gente já sabe que uma errada anula uma certa, então não podemos vacilar. O ideal em provas da Sebrasp é marcar somente se você tiver cerca de 80% de certeza que aquela alternativa está certa ou errada. Os cargos são para agente administrativo e cargos de nível superior, que vão para vagas como administrador, assistente social, médico, psicólogo e outras. São 192 vagas que estão distribuídas 100 para nível médio e 92 para cargo de nível superior. A remuneração ela varia de R$ 7.448,80 e vai até R$ 11.070,93, mais R$ 1.000 de vale alimentação e fora outros benefícios. As inscrições vão começar dia 29 de abril e vão até o dia 21 de maio. A taxa para nível médio é R$ 90 e para nível superior é R$ 110. E a data da prova está marcada para 29 de junho, ou seja, a partir de hoje, 29 de abril, até 29 de junho, o dia da prova, você tem exatamente 2 meses para se preparar. E apesar de parecer pouco tempo, esses 60 dias vão ser cruciais e fundamentais. E a primeira coisa que você tem que ter em mente é: não se preocupe com essa galera que está aí há muito tempo assistindo várias videoaulas e fazendo vários resumos. Não se preocupe com a sua concorrência, não se preocupe com os outros candidatos, o que eles estão fazendo. Se preocupe com você. As estratégias que você vai utilizar nesses próximos 60 dias. O plano que você vai traçar para conseguir o seu objetivo, que é responder o máximo de questões certas e fazer uma boa prova dissertativa. Esse deve ser o seu foco nos próximos 60 dias. Você se dedicar com afinco, de verdade, para esse objetivo, seguir um passo a passo, entender as estratégias que eu vou te explicar aqui nesse vídeo agora, você com certeza terá uma enorme chance de ser aprovado. O primeiro ponto, na verdade, ainda não é nem a primeira estratégia, é o dever de casa de todo concurseiro. Você deve conhecer muito bem a banca organizadora do concurso que você vai prestar, nesse caso, a Sebrasp. Nós já sabemos que são questões de certo ou errado. Então você precisa entender como a Sebrasp estrutura essa prova, quais são os temas recorrentes, o que ela costuma cobrar, qual é o tipo de linguagem que ela utiliza nas questões. E como é que você vai fazer essa análise observando e respondendo provas anteriores de outros concursos da Sebrasp, para cargos similares e até mesmo o próprio cargo em provas anteriores. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar provas da Sebrasp para o cargo que você quer prestar o concurso e você vai resolver essas provas. Você vai fazer o máximo de questões possíveis nesse período. Nesses próximos 60 dias, todos os dias você tem que destinar um momento do seu bloco de estudos para a resolução de questões. A gente vai detalhar esse ponto logo mais, mas nesse momento o foco deve ser resolução de questões. Você precisa resolver essas questões e, mediante essa resolução de questões, montar as tuas revisões. Mas a gente continua sobre isso já já. Ainda explicando sobre essa tônica de entender a sua banca, entender a Sebrasp, você precisa entender primeiro o nível de dificuldade.
As questões exigem interpretação profunda e contextualização. Não basta apenas você decorar pontos de forma isolada. É preciso você correlacionar os pontos que você está estudando. Vamos ver esse exemplo de questão de administração geral do MME de 2023. A teoria da contingência afirma que não há uma única melhor forma de organizar uma empresa dependendo das variáveis externas. Observa aqui um ponto. Aqui a Sebrasp pode incluir uma pegadinha como trocar variáveis externas por internas. É esse tipo de atenção, é esse tipo de nível de dificuldade que a prova vai imprimir, que a Sebrasp já está acostumada a trabalhar. Então você precisa se atentar aos detalhes. Sebrasp é uma banca que gosta de detalhes. É esse nível de dificuldade que você vai enfrentar. Então, se atenha a esses detalhes nos seus momentos de resolução de questão. E esses tópicos são pontos interessantes para você colocar nos seus flashcards. A gente vai falar sobre eles. Eu estou citando aqui para que você já fique atento a esse ponto. Quais são os temas mais recorrentes, então? Você vai observar isso ao longo do seu estudo, mas a gente trouxe uns aqui para você já tê-los em mente. Língua portuguesa. Cai muito sobre interpretação de texto, 90% das questões. E vão ter, com certeza, questões sobre concordância verbal, uso de vírgulas e reescritura de frases. A ASP gosta muito desse ponto de reescrever frases. Observe as questões de provas anteriores sobre esse ponto. Administração geral. Com certeza você pode encontrar tópicos relacionados, questões relacionadas a planejamento estratégico, gestão de processos, liderança e teorias administrativas como Taylor, Fayol e Weber. Dentro de administração financeira e orçamentária, leis orçamentárias, tenha elas ali em mente, PPA, LDO, LOA, lei de responsabilidade fiscal e cálculos práticos. Direito administrativo, licitações, Lei 8.666/93, contratos e princípio da administração pública. Aqui estão alguns temas recorrentes. Você vai estudar só esses temas? Óbvio que não. Mas nessa reta final é interessante você visitar esses temas. Mas o principal de tudo é, para você ter certeza dos temas que você tem que visitar nesse momento final, nesses 60 dias, pega provas da Sebrasp anteriores. Resolve essas provas, identifica o conteúdo dessas provas que está listado lá no teu edital. São esses conteúdos que você deve priorizar nesse momento. E aqui a gente traz a primeira estratégia, que é a regra de Pareto. 80-20. 80% dos pontos estão em 20% dos tópicos. É por isso que você precisa entender qual é os temas que a Sebrasp gosta mais. E você vai conseguir fazer isso, repito, fazendo questões. Então, observe quais são os temas mais abordados pela Sebrasp e foque nesses temas. E lembre-se dessa regra, porque ela é verdadeira. 80% dos pontos vão estar em 20% dos tópicos. Você não vai conseguir dominar o edital inteiro. Realmente é muita coisa. Mas se você analisar a banca, entender o que ela mais cobra e dominar esses 20%, saiba que você vai estar na frente de muita gente que já está estudando aí várias videoaulas há muito tempo, mas ainda não conseguiu entender de fato o que a Sebrasp gosta e o que ela vai cobrar. Vamos aqui para a tela de novo para a gente ver um exemplo disso? Olha só isso. No concurso do Ministério de Minas e Energias, que aconteceu agora, recente, 2023, a prova para administrador de português teve 25 questões. E olha só qual foi o foco? Interpretação de texto e gramática. Nesses pontos foi o que foi observado? Concordância verbal e uso de vírgulas. E a administração geral teve 26 questões, cobrando especificamente teorias e planejamento estratégico. O que a gente consegue observar aqui? Que o princípio de Pareto prevalece e ele de fato é real. 20% aí dos tópicos foram responsáveis por 80% dos pontos cobrados na prova, cerca de 80%. Então, atenha-se ao que a banca gosta de cobrar, ao que ela vem cobrando nas últimas provas. Faça questões de provas a cargos semelhantes ao que você está se candidatando para esse concurso. Isso é muito importante. E nesse momento nós estamos aqui há 60 dias para a prova. Não vá fazer questões de outras bancas. Não, foque nas questões da Sebrasp. Olha só esse exemplo de questão da prova que a gente acabou de citar do Ministério de Minas e Energia de 2023. E lembra que a gente já falou aqui? Que eles gostam de questões do tipo de reescritura. Então, veja só. A reescritura da frase: o gestor público deve agir com ética. Essa é a frase. Para o plural, mantenha a mesma estrutura sintática. E aí, certo ou errado? Você já está vendo aí na tela? A resposta está certa. A Sebrasp testa a reescritura com frequência, então pratique isso. Isso é valioso. Só por essa dica aqui, só por essa estratégia, já vale o seu like
E já vale você se inscrever aqui para não perder as próximas estratégias, tanto para esse concurso quanto para os outros que ainda vão vir. A segunda estratégia, na verdade, são duas. Use prática ativa e revisão espaçada. Não estude só lendo ou assistindo passivamente a videoaulas, ou até mesmo só transcrevendo coisas de uma apostila para um caderno resumo. Não é isso que vai fazer você aprender e fixar o conhecimento. Uma forma de estudo ativo era se, após assistir uma videoaula, você tomasse nota, você escrevesse e não digitasse. Porque ao digitar, o seu cérebro só entende que você está apertando botões. Ele não fixa aquele conhecimento, ele não atrela o apertar botões a letras. Então, ele não vai fixar aquele conhecimento que você está imprimindo ali naquele momento. Então, ao assistir uma videoaula, tome nota, escreva o que você acabou de assistir, o conhecimento que você conseguiu absorver daqueles 20 ou 30 minutos de aula que você passou assistindo. Você vai perceber que talvez você não consiga escrever muita coisa. Se você já tem uma prática de estudo, já faz estudo ativo há mais tempo, você provavelmente vai conseguir escrever bem mais, porque você já vai ter um foco melhor, você já vai conseguir reter sua atenção por mais tempo em um determinado assunto específico. Mas, se você está começando a fazer isso agora, você vai sentir um pouco de dificuldade. E pode até ser que você sinta aquele velho branco. Nossa, não lembro de nada que eu acabei de assistir. Porque o que acontece? Para você fixar algo na sua memória, requer que haja emoção, interação, envolvimento. E cadê a emoção que vai ter em você estudar administração pública? É muito complicado ter emoção num tipo de situação como essa. Então você precisa forçar literalmente o seu cérebro para sentir essa emoção, a ter essa vontade de aprender. Uma das formas é você fazer isso, assistir uma aula, então toma nota daquilo que você assistiu. Tenta forçar o seu cérebro a lembrar daquilo que você está estudando. E atrelado a isso, você precisa fazer revisões espaçadas, porque você sabe que se você estudar algo hoje, 24 horas depois, muito provavelmente somente cerca de 10% daquilo que você estudou, você de fato vai conseguir ter fixado na sua memória. Então você precisa fazer revisões espaçadas daquilo que você está estudando. Por isso, no teu cronograma de estudo, que a gente vai falar logo mais sobre ele, você precisa ter os teus momentos de ver um novo conteúdo, mas principalmente um momento de revisitar conteúdos que você já estudou. Então, lembra disso. É muito importante você ter um estudo ativo. Não basta só você ficar assistindo ou ficar lendo e grifando. Grifar também é péssimo, porque o teu cérebro não entende esse tipo de comando. Ele não está fixando aqueles pontos que você está grifando. Mas quando você escreve, você de fato consegue ali imprimir um comando e você consegue fazer com que o seu cérebro retenha atenção àquelas palavras que você está escrevendo. Uma outra forma de estudo ativo é a técnica de Feynman, onde ele diz para a gente que a gente tem que conseguir explicar algo muito complexo, mas em uma linguagem simples, ao ponto de que até mesmo uma criança iria entender. Se você consegue explicar o conteúdo que você está estudando, até mesmo numa linguagem que uma criança entenda, então saiba que você dominou esse conteúdo, saiba que você de fato aprendeu. E você pode então seguir para o próximo. Uma forma também de você fazer isso é, após estudar um tema, teste a si mesmo com questões. Por exemplo, depois de ler sobre a Lei 8.666/93, faça 5 questões de licitações de provas anteriores, como da prova da CGDF de 2023. Revise os erros no dia seguinte, depois 3 dias e depois 1 semana. Isso é repetição espaçada. Então, você sentou aqui para fazer questões, acertou, você separou 5 questões, acertou 2, errou 3. Pega essas 3 que você errou, analisa os seus erros logo no dia seguinte, reforça o conhecimento que você acertou das 2 outras questões e analisa os teus erros. Entende ali o que você errou e já passa a dominar aquilo para não errar de novo. 3 dias depois, volta e faz essas 5 questões e vê se você consegue acertar as 5. Conseguiu? Segue. Depois de 1 semana, volta e refaz essas 5 questões novamente. Conseguiu acertar as 5? Você está fixando esse conhecimento na sua memória de longo prazo. Então, muito provavelmente, se você vir questões semelhantes na sua prova no dia do concurso, ou se você vir questões que não sejam tão semelhantes, mas que estejam abordando essa temática dessas questões, com certeza é cerca de 99% de chance de você responder assertivamente. Vamos analisar uma questão, então, dessa prova que a gente está citando. É uma questão de administração pública da CGDF de 2023 e ela perguntava o seguinte: a Lei de Responsabilidade Fiscal determina que a despesa total com pessoal não pode exceder 50% da receita corrente líquida no âmbito da União. E aí, tá certo ou tá errado? Você já está vendo a resposta aí na tela e está certo.
refere-se ao artigo 20. Para lembrar disso, você precisa revisar várias vezes. E como a gente já citou aqui, essa banca, a Sebrasp, ela gosta da lei seca. Então, como é que você vai fazer? Você vai conseguir memorizar todas as leis? Muito provavelmente não. Principalmente se você está começando a estudar agora nessa reta final de 60 dias. Então, volto a dizer, porque isso você precisa sair desse vídeo entendendo com clareza. Entenda o que a Sebrasp gosta. Foque nesses pontos e se dedique ao máximo a eles, certo? E aqui uma dica extra, use ferramentas como o Anki para criar flashcards. Exemplo de flashcard. Na frente, você coloca limite de despesa com pessoal, LRF União, e atrás você coloca 50% da receita corrente líquida. O flashcard ele funciona como um esquema de pergunta e resposta. Na frente você coloca a pergunta referente àquela questão de uma forma mais resumida e atrás no verso você coloca a resposta correta. O objetivo desses flashcards é tornar mais dinâmico o teu processo de revisão espaçada. E aí, lembra que eu falei que você precisa tomar nota das coisas que você estuda? Então, no momento que você fez ali um bloco de questões, você pode finalizar esse bloco de questões fazendo os flashcards. Na frente, você coloca a pergunta resumida de forma objetiva e atrás você coloca a resposta. Perfeito? Vamos seguir. A última estratégia, mas não menos importante, é faça simulados em condições reais. A prova da PF tem uma duração de 4 horas e meia, são 120 questões mais a redação. Então você precisa se treinar nesse cenário, fazendo essa quantidade de questões mais uma prova de redação nesse tempo de 4 horas e meia. Você pode selecionar uma prova anterior ou várias questões que totalizem esse quantitativo de 120 questões, escolhe um tema para você fazer a redação e cronometra. Marca ali, dá o start de quando você vai começar a responder e coloca esse tempo de 4 horas e meia para você conseguir analisar quantas questões você consegue responder nesse tempo. E vai otimizando esse processo. Assim você vai ganhando traquejo, você vai ganhando resistência e vai melhorando a sua performance na hora de responder essas questões. Então, lembra disso. Se coloque à prova, teste os seus conhecimentos, se coloque nessas situações reais de teste para que você consiga, de fato, entender como está o teu nível de entendimento acerca das questões da Sebrasp. Lembra bem, questões da Sebrasp. Foca somente nelas a partir de agora e para você também se auto-perceber e conseguir ter mais domínio de você mesmo, da tua respiração, do teu poder de concentração e de foco durante a realização dessas provas. E uma estratégia bônus aqui, que eu até citei em alguns momentos durante o vídeo, que eu tenho certeza que você vai fazer, que provavelmente você já deve até estar fazendo, é ter um cronograma para você se preparar para essa prova, para você se preparar para esse grande momento que vai ser tão importante para você e que é algo que você deseja. Tudo que a gente vai fazer, a gente precisa ter preparação e preparação com qualidade, com estratégia. Não adianta você abrir o teu computador ou o teu bloco de estudos ou um caderno ou o que for e dizer, hoje eu vou estudar português, hoje eu vou estudar administração pública, hoje eu vou estudar informática. Não é assim que funciona. Você precisa ter tempo de estudo pré-determinado e ter um cronograma específico bem detalhado com os conteúdos que vão ser cobrados nessa prova que você vai fazer, especificamente agora que faltam apenas 60 dias para o dia da prova. Se você ainda não tem o teu cronograma, eu vou deixar aqui um modelo de cronograma para você estudar, para você se basear, vai estar aqui na descrição, é só você clicar e baixar. Eu vou deixar ele em formato editável, você vai poder fazer uma cópia desse arquivo assim que você clicar no link no Google Docs e assim você consegue adaptar para algum outro cargo específico. Eu vou deixar aqui para o geral, para agente administrativo, tá bom? Espero demais que esse conteúdo possa ter te ajudado. Não perde a oportunidade de se inscrever para você ficar por dentro de tudo que ainda vai vir do universo dos concursos, especificamente sobre aprendizagem, voltado para aprendizagem, para que você consiga otimizar o teu tempo de estudo e aprender cada vez mais. A gente tem um vídeo aqui também que fala sobre ultra-aprendizagem que vai te ajudar bastante nessa tua trajetória de concurseiro. Desejo a você muito sucesso, bons estudos, dedicação, foco e lembre-se, a Sebrasp a partir de agora é a sua melhor amiga. Entenda como a banca funciona, entenda como as questões são orquestradas, entenda o que a banca gosta e foque nessas questões, foque nesses temas. Bons estudos e até a próxima!